Boa noite, povo abençoado de Deus. Estamos juntos e misturados, preparados para mais uma ministração? Estamos? Então, fique você aí do seu sofá, da sua cama. Eu não sei que local você está, não sei que posição você se encontra. Mas se você abrir a sua mente, abrir a sua Bíblia, você vai ser um abençoado pela graça de Cristo. Não é por mim, eu não sou nada, não sou ninguém. Eu estou apenas, o meu compromisso aqui é ler a palavra, né? De maneira que você entenda. Amém? Então, vamos para o quinto duelo do Deus da Bíblia vezes o Deus da religião. E nós vamos ter até o sexto. Então, a semana que vem, quarta-feira da semana que vem, nós ainda vamos continuar neste assunto, né? Vamos até o sexto, depois nós mudamos. Amém? Então, vamos aí. O assunto praticamente é o mesmo, né? Também. Profecia, mandamentos e mandamento mosaico, né? Profecia, mandamento mosaico e fé. Esse é o nosso quinto duelo de hoje, tá bem? Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Quase todos os vídeos que eu começo com o livro de Lucas, eu quero lembrar, Lucas não era um apóstolo. Lucas, ele não era um judeu. Lucas, ele era um gentil, né? E a sua profissão era médico e escritor. Escritor é uma coisa, historiador é outra coisa. Amém? Estamos entendidos? Então, temos que ter o quê? Cuidado, raciocínio, né? Em tudo que Lucas escreve. Lucas, ele tem 2 livros escritos aqui na Bíblia. Pode até que tenha mais por aí, por esse mundo afora, né? Livros perdidos, que eu creio que todos eles têm. Todos os apóstolos devem ter livros perdidos por aí que não estão aqui. Então, Lucas, mesmo não sendo apóstolo, eu até acredito que ele tenha outros livros por aí. Amém, meus amados? Entendido? Então, esses 2 livros, pelo menos esses 2 livros que Lucas escreve aqui, ele está endereçado a uma pessoa somente. A uma pessoa. Esses 2 livros, que é o próprio livro de Lucas e o livro do Atos dos Apóstolos, esses 2 livros escritos por Lucas está endereçado a uma pessoa, a Teófilo, a quem ele se dirige como um homem de grande posse naquela época, né? Ele se dirige como excelentíssimo Teófilo. Então, esses 2 livros foi um pedido de Teófilo. E ele atendeu o pedido de Teófilo. Amém? Não é um livro endereçado às igrejas. Bem, mas vamos lá. Lucas capítulo 9, no versículo, nós vamos ler o versículo 26 e 27. Para nós iniciar a nossa homilia, que eu não quero me demorar. Já passei, foi 26 e 27. Então está aqui, ó, 26. Porque qualquer que é de mim, e das minhas palavras se envergonhar, isso me diz que são palavras de Jesus de Nazaré, né? Ele está narrando aqui as palavras de Jesus de Nazaré. Que de mim se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Quando vier
Isso é onde a igreja se perde. Quando vier. Então, nesse livro, se você me permite eu dar uma olhadinha aqui, eu creio que vai dar tempo. Esse livro, escrito no ano 59 da era cristã, Lucas está se dirigindo quando ele vier, mas está registrados nos históricos de Israel que Jesus voltou no ano 70. Então Lucas está errado, afirmando quando ele vier, que não tinha vindo ainda? Ou está certo? Ele está certo. Lucas está certo quando ele afirma aqui, quando ele vier, uma palavra futura, que não tinha chegado ainda ao conhecimento deles. Então, meus amados, quando você ignora a data da escrita, quando você ignora quem está falando para quem está falando, você vai se perder sem nenhuma questão, se você vai se perder, você não vai se achar. Então nós temos que considerar a data da escrita, quem está escrevendo, para quem está escrevendo, né? E também os seus costumes, né? Usos e costumes daquele povo. Eu estou falando isso, nem sei porque eu estou falando isso. Porque o meu ensejo aqui é mostrar para você que o Deus da Bíblia não é o mesmo Deus da religião. Então está aqui no versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Esse Filho do Homem tinha um nome. Qual era o nome dele? Jesus de Nazaré, como todos nós conhecemos. Mas nós sabemos também que esse Filho do Homem aqui é Yahshua. Amém? O Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai. Na do Pai. Então você já vê que são duas pessoas, né? E na do Pai. E dos santos anjos. Então alguém ia ajudar também. Estava incluído naquele cenário, né? Na volta dele. E qual é o cenário da volta dele aqui que Lucas está descrevendo? Jesus de Nazaré, na sua glória, o Pai Todo-Poderoso e quem? Os anjos. Estavam todos naquele cenário. E que, inclusive, os históricos de Israel mostram claramente este cenário. Os históricos de Israel mostram claramente este cenário acontecendo lá no ano 70 DC. Amém? Vamos continuar. Na sua glória do Pai e os santos anjos. 27. Verdadeiramente vos digo, Jesus de Nazaré, verdadeiramente vos digo. Alguns, eu preciso que você preste muita atenção no que você está lendo, ou senão você vai perder seu tempo ficar vendo esse vídeo, ouvindo esse vídeo, né? Alguns, presta atenção, verdadeiramente, aqui, meus amados, quando a palavra está entrando aqui, como verdadeiramente, isso quer dizer que não é como figura. Figura não é verdade. Figuramente não é verdade. Se eu falar para você que isso aqui é um copo, eu estou figuramente dizendo para você que isso é um copo, mas não é um copo, é uma taça. É o que Lucas está querendo dizer aqui, descrevendo o que Jesus falou, né?
verdadeiramente vos digo, alguns, não era todos, era alguns. Alguns há dos que aqui se encontram. Esse é o Jesus da Bíblia que eu prego para vocês. Dos que aqui se encontram. Quem era que estava ali naquele cenário, lá pelo ano 50, antes do ano 59? Porque Lucas já está relatando aqui, né? Um relato já acontecido. Lucas está escrevendo no ano 59, mas o relato já aconteceu, ou senão ele não poderia estar relatando, né? Então, antes do ano 59, Jesus dizendo junto com alguém ali, né? Ele está conversando, você vê que isso aqui não é uma profecia, preste atenção, igreja. Isso aqui não é uma profecia, ele está num diálogo com aqueles que estavam ali junto com eles, os discípulos estavam ali, junto com ele. E ele falando para eles, olha, vocês aí, vocês discípulos, eu te digo verdadeiramente, vos digo que alguns que aqui se encontram, 12 nessa altura, Judas acho que não estava mais aqui, então não eram os 12, né? Dizendo que aqui, alguns que vos aqui se encontram, então podemos contar Pedro, os apóstolos, até os 11 apóstolos, né? Incluindo João, o apóstolo João, né? Alguns que aqui se encontram, não é que vai se encontrar daqui a 50 mil anos, não. Estava acontecendo naquele momento. Por isso que isso aqui não é uma profecia, é um diálogo. Amém? Que aqui se encontra, que de maneira nenhuma não tem como isso acontecer. De maneira nenhuma passarão pela morte. Passarão pela morte. Então, nem todos, que aqui está Jesus está dizendo, nem todos de vocês vão estar vivos quando eu voltar. Mas quando eu voltar, algum de vocês, ele não fala se é 2, se é 3, se é 4. Ele fala alguns, né? Alguns de vocês passarão, não passarão, né? Alguns de vocês aqui, alguns que aqui se encontra, que de maneira alguma passarão pela morte. De maneira alguma passarão pela morte, até que veja o reino de Deus, Então, meus amados, se esses homens aqui que estavam junto com Jesus, se eles estão vivos, se o reino de Deus, como diz, prega o Jesus da religião, que o reino de Deus é quando nós morrer, esses homens estão o quê? Vivos. Aonde esses homens estão? Que não iria passar pela morte, antes que visse o Filho do Homem nas nuvens, como ele disse. O reino de Deus sobre vós, né? Que veja o reino de Deus. Então você vê que o reino de Deus, você não vê o reino de Deus quando você morrer. Ele está dizendo que o reino de Deus era quem está vivo que ia ver. Vocês estão vivos e vão ver o reino de Deus. Então, meus amados, está aqui o nosso primeiro assunto, né? O Jesus da Bíblia diz que quando ele viesse, alguns que estavam ali, que eram os 12, 11 apóstolos, vou falar 11, estavam ali, algum deles, nem todos, veria ele, o poder dele sobre as nuvens.
Pedro não viu. Pedro acho que foi morto em 67, se não me engano. Foi em 69. Resumindo, daqueles apóstolos que estavam ali, dos apóstolos que estavam ali, quem era que estava vivo? João. O apóstolo João estava vivo no ano 70. Então o apóstolo João viu. Então o Jesus da Bíblia é esse que eu apresento para vocês. O Jesus que nunca mentiu, nem mentirá. Mas o Jesus da religião diz não. Jesus não voltou. Então se ele não voltou, cadê esses apóstolos aqui? Cadê eles? Vamos para o nosso segundo assunto. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 13. Esse livro ele foi escrito lá por volta do ano 740 a 701 antes de Cristo. Isaías, capítulo 1, versículo 13. Não continueis, agora nós estamos falando de um profeta do qual Deus falava pela boca dele, né? E Deus está falando aqui pela boca do profeta Isaías. Se não um dos maiores, não foi o maior, mas um dos maiores profetas que a terra já teve, né? E Deus falando agora pela boca do profeta. Não continueis, não era para continuar. Era o quê? Para parar. Vocês param de trazer oferta. Não continueis trazer oferta vãs. O incenso é para mim abominação. Abominação era o incenso. E o povo continuava. Abominação. Também as festas luar, né? Toda vez que a lua mudava de posição, a lua tem 4 posições, né? A lua é muito bonita, é linda a lua, mas só que ela muda de posição. Ela não está linda perpetualmente. Então, cada mês, ela muda 4 vezes de posição, né? Então, Deus, através do profeta Isaías, dizendo, ó, eu não estou gostando dessas festas luar que vocês fazem, lunária que você faz. Vocês precisam parar com isso. Mas eles não pararam. Aí, inclusive, a igreja evangélica, até hoje, faz essas festas aí. Quando você vai ouvir falar que a festa numa igreja evangélica é essa festa aí. Às vezes disfarçada de festa dos jovens, festa da juventude, né? Festa cada festa eles vão dando nome, né? Mas isso era a festa luar, lunária, né? Essa festa aqui, ó. E Deus está falando, ó, vocês precisam parar com isso aí. Mas acontece direto por aí, nessas igrejas por aí, né? Lua novas. E tem mais aqui, ó, outra coisa que Deus não estava gostando dos sábados. Olha. Também falou agora com quem? Com os adventistas. Olha, eu não estou nada contente com essas festas das lua nova que vocês fazem,
Eu não estou nada contente com esses sábados que vocês guardam. Eu não estou contente. Mas a igreja adventista está contente. Mas aqui quem está falando é o próprio Deus. É o próprio Deus usando a boca do profeta Isaías. Com as festas da lua nova, os sábados. Os sábados e a convocação da congregação. Eu vou traduzir os cultos. Segunda tem culto, terça tem culto, quarta tem culto, sábado tem culto, domingo tem culto. Com a congregação. Não posso suportar isso mais. Esse é o Deus da Bíblia que eu prego para vocês. Eu não posso suportar mais essas festividades de vocês. Eu não posso suportar mais essas cerimônias da guarda do sábado. Porque a guarda do sábado, eu vou até falar por quê. A guarda do sábado se tornou uma religião e Deus não é religioso. Deus abomina a religião. E quando o sábado se tornou uma religião, ele disse: eu estou por aqui com esse sábado de vocês. Suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Eu não, olha o que Deus está falando aqui, ó. Eu não suporto mais essas congregações de vocês aí, eu não suporto. Porque essa congregação de vocês se tornou uma religião. Então hoje está assim, ó, de congregação, cada uma com uma religião, representando uma religião. Tá ou não tá? Então tá aí. Esse é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da religião. O Deus da religião disse: não, vamos congregar. O Deus da religião disse: não, vamos festejar. O Deus da religião diz: não, vamos guardar o sábado. Mas ele está dizendo aqui, pela boca do profeta. Eu estou por aqui, ó, com isso aí. O Deus da Bíblia diz que oferta e as luas novas, festa, né, das luas novas, o sábado e as assembleias, assembleia quer dizer culto também. O nome assembleia quer dizer culto. E a assembleia, ou seja, culto, guarda do sábado, reunião solene, ele não pode suportar mais. O Deus da religião diz: vocês guardam o sábado, faz culto e traz oferta. Esse é o Deus da religião. Você vê que é um outro Deus, é um outro Jesus. É um outro Jesus. E me permita eu conversar, é que o véu vai caindo, eu não quero deixar passar. Né? Nós vimos dentro dessas religiões algumas histórias, alguns mitos como história, né? E eu acho que quase todo mundo conhece pelo menos uma história dessas, né? E uma delas é dizer, ó, um grupo de jovens ia acampar e os pais deles disseram: vai com Deus. E os jovens responderam: só se ele for no porta-mala, porque aqui já está completo. E no porta-mala tinha uma coisa de ovo, uma cartela de ovos, né? E aconteceu um acidente, morreu todo mundo, o carro amassou todo, só o porta-mala ficou intacto. Isso é mito. Porque contar a história, toda religião, meus amados, toda religião já contou essa história. Mas o boletim da ocorrência ninguém nunca mostrou.
O boletim da ocorrência nunca foi mostrado, porque é um mito. Então, quem me conhece e vê que eu já tenho pregado, eu tenho vindo pregando, né, sobre todos esses erros aqui religiosos há praticamente 5 anos, eu sempre falo mal desse Deus da religião e do Jesus da religião. E o que aconteceu comigo até agora? Nada. Porque eu estou certo. Que o Deus da religião é uma coisa, o Deus da Bíblia é outro. E eu não estou aqui contra o Deus da Bíblia, nem contra o Jesus da Bíblia. Eu estou aqui contra o Jesus da religião e o Deus da religião. Amém? Vamos para o nosso terceiro passo. Efésios capítulo 2, versículo 15. Aboliu na sua carne. Presta atenção, aboliu. A palavra aboliu tem o mesmo significado de acabar, acabou, né? Como aqui está aboliu, então acabou, não é acabar. Acabou já no pretérito passado. Acabar seria no pretérito presente, mas acabou. Aboliu acabou. Aboliu na sua carne a lei, olha, a lei dos mandamentos. O sábado era um desses mandamentos? Positivo, era um desses mandamentos. Ela aboliu? Aqui está dizendo que aboliu, né? Aqui está, o Jesus da Bíblia está dizendo que aboliu. Na carne dele, ele aboliu essa lei do guarda do sábado. Esse é o Jesus da Bíblia que eu prego, né? Dos mandamentos, na forma, né? Vem a complementação aqui, na forma de ordenância. Então, sábado, ele é um mandamento na forma de ordenância. Ele aboliu? Aqui está dizendo que aboliu. O Jesus da Bíblia está dizendo que aboliu. Para que nos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Amém, meus amados? Então aqui, ó. O Deus da Bíblia diz que desfez, aboliu, desfez, acabou. É a mesma coisa. Desfez os mandamentos. O Deus da religião diz: você precisa guardar o sábado, dar o dízimo, dar oferta, fazer festa da lua nova. Esse é o Jesus da Bíblia. Aliás, o Jesus da religião. O que manda guardar o sábado, o que manda fazer festa das luas novas, o que manda fazer oferta, o que manda dizimar. É o Jesus da religião. O da Bíblia disse: não, eu aboli tudo isso aí. A diferença, né? Vamos para o passo 4. Efésio ainda, nós está no capítulo 2, adianta um pouco, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. Está. De quem todo o corpo, de quem todo, não é alguns, é todo. Todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação, né? Um membro cooperando um com outros, estão juntos, cooperando de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Então, quando todos os membros do nosso corpo cooperam com o outro, então efetua o crescimento desse corpo, né? Ou seja, dá resultado.
aumento para edificação de si mesmo, sem temor. Sem temor. Então, o Deus da Bíblia diz... Oxe, eu estou olhando coisa errada aqui, Oxe, é isso mesmo. Acho que eu escrevi, foi errado aqui. Efésios 4, versículo 16. Foi isso que nós lemos. Eu acho que eu marquei eu cometi um pequeno erro aqui. Efésios 4, versículo 16. Mas não era bem isso que eu queria ler. No versículo 16. Porque o que eu escrevi aqui foi outra coisa, né? Se eu lembrar, quarta-feira que vem eu trago de volta isso aqui. O Deus da Bíblia diz que desfez os mandamentos. Não, eu estou mandando o versículo 4. O Deus da Bíblia diz: só há um Deus, Pai de todos, sobre todos, né? E por todos. O Deus da religião diz que há três deuses: o Deus Jesus de Nazaré, o Deus Espírito Santo e o Deus Pai. Então, essas são as diferentes. Porque o Deus da Bíblia diz, só existe um, não existe mais nenhum. Amém, meus amados? Volta um pouco em Mateus. Mateus no capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, Jesus de Nazaré falando, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Esse é o Jesus da Bíblia, que mandou você orar desse jeito. Você quer orar? Quero. Entra no teu quarto. Em outras traduções deve estar: entra no teu aposento. Amém? E ora, fala com Deus. E Deus vai te responder. Mas o que diz o Deus da religião? O Deus da Bíblia diz, o Jesus da Bíblia diz, né? Diz que quando quiseres orar, entra no teu quarto, no teu aposento. O Jesus da religião diz: faz um culto de oração. É isso ou não é? Toda a igreja tem culto de oração? Tem. Mas foi isso que Jesus mandou fazer? Não. Você vê, meus amados, o porquê que eu estou aqui? Tentando mostrar para você essa diferença do Jesus da Bíblia e do Jesus da religião. Amém? Passo 6. Mateus ainda. Nós estamos no capítulo 6. Avança lá no capítulo 23. 23, versículo 8, é isso mesmo? 23, versículo 8. Vós, porém, não sereis chamados de mestre. Será que alguém está entendendo isso? Algum religioso? Vós, Jesus está falando com quem? Com a igreja? Não, ele está falando com os discípulos, que estava se tornando apóstolo, né?
Discípulo é uma coisa, apóstolo é outra. Até a cruz, eles eram discípulos. Depois da cruz, se tornaram apóstolos. Né? Aquele que recebeu ordem para pregar o Evangelho. Bem, então está aqui, ó, no versículo 8. Vós, porém, não sereis chamado mestre. Como é que nós chamamos de mestre nessas igrejas por aí? Não? Assim, ó. É pastor principal, é pastor segundo, pastor terceiro, é pastor presidente, é diácono, tudo são mestres. É diácono, é presbítero, é profeta, tudo são mestres. Mas ele está dizendo aqui, ó. Vós, porém, não sereis chamados mestres. E vós todos os 12, vós todos sois irmãos. A ninguém, ia ler o 9 também, né? Não, era só o 8, mas deixa eu ver o que está escrito no 9 aqui. Eu vou ler o 9, né? Por acaso. A ninguém sobre a terra chamareis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Mas dentro dessas igrejas, o pastor, principalmente o pastor presidente, é o quê? Como é que eles chamam? O nosso Pai na fé. Pastor presidente. Eu chamava isso de Bispo Macedo, como Bispo Macedo. Eu dizia que Bispo Macedo era meu pai na fé. Porque eu não entendia nada. Amém? Aí está aqui, ó. O Jesus da Bíblia diz que quando quiseres, eu não sei isso aqui, o Jesus da Bíblia diz, vocês não sejais chamados mestre. Cristo, né, após a cruz, Cristo é o único mestre. O Jesus da religião diz, quanto mais mestre, melhor. Pastor principal, pastor presidente, diácono, presbítero, a profetisa e assim vai. Essa é a diferença. Passo 7. Agora pula lá para Romanos. Romanos, capítulo 3, versículo 30. Visto que Deus é um só. Aqui não tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é um só. O qual, Deus é um só, o qual justificará no futuro, como Jesus não tinha voltado, então a palavra está certa aqui, justificará, mas ele voltou no ano 70, justificou. Amém? Por fé, justificará por fé, o circunciso, né? Circunciso, e mediante a fé, o incircuncisão. Então, pela fé, é que ia acontecer a circuncisão, tanto dos judeus, tanto dos gentios. Os judeus que eram circuncidados e os gentios que não eram circuncidados. É o Jesus da Bíblia que está dizendo isso aqui, ó. Pela fé, depois da cruz, depois da minha volta, vai acontecer isso aqui. O Jesus da Bíblia, o Deus da Bíblia diz, foi pela fé que somos circuncidados, e pela fé a lei foi anulada. O Deus da religião diz, vocês precisam cumprir a lei
de Moisés. É ou não é? Me ajude aí. Me ajuda aí. Amém, meus amados? Estamos no passo 7. Hoje é só até o 10 só. Então nós já estamos terminando. Romanos 6, versículo 11, diz: assim também vós considerai-vos mortos. Preste atenção. Assim também vocês considerais mortos. Para o quê? Para o pecado. Eu sou um pecador. Se eu fazer analogia, né? Analogia aqui. Eu sou um pecador. Eu confesso, eu sou um pecador, né? Faço coisas erradas. Morri. E aí? Eu continuo pecando? Eu continuo fazendo coisa errada, meus amados? Me ajude aí. É o que o Evangelho diz aqui, ó. É o que diz o Cristo, o Jesus da Bíblia, né? Que a turma conhece como Jesus. Está aqui, ó. Assim também vós, que aquele já foi depois da ressurreição, assim também vós considerai-vos mortos. É para considerar que você está morto ou não? É para considerar que você está morto. Morto não peca. Morto não diz, olha, faz um caixão bonito para mim. Morto não diz, não, eu quero uma mortaia de cetim. O morto não diz, olha, eu quero me enterrar no cemitério do fulano. O morto não tem esse poder. Por quê? Porque ele está morto. Se ele quiser escolher alguma coisa, ele tem que escolher enquanto está vivo. Mas depois de morto, ele não tem mais escolha. Considerar morto para o quê? Para o pecado. Então, se eu estou morto para o pecado, como que eu posso ter pecado? Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que diz o Deus da religião? O Deus da Bíblia diz que estamos mortos para o pecado. O Deus da religião diz, vocês são pecador. Esse é o Deus da religião. É essa a diferença aí. Você vê que o Deus da Bíblia está andando por um caminho, o Deus da religião vai para outro caminho. Amém? E é isso que eu quero. Eu tento trazer esse conhecimento para vocês. Eu não sou pastor, não sou nada. Eu só tento trazer esse conhecimento para vocês que já está aqui. É só você ver, com atenção e muito cuidado. A diferença que há entre o Deus pregado dentro de uma chamada igreja e o Deus que criou todas as coisas. Amém? Passo 9. Abra sua Bíblia no livro de João. João, capítulo 14. João capítulo 14, versículo 10. Não creis que eu estou no Pai? Palavra de Jesus de Nazaré, não é do apóstolo João. É de Jesus de Nazaré. Não creis? Foi essa pergunta que ele fez para os discípulos, né? Não creis que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? Então, aqui está bem claro que são duas pessoas, né? O Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Então, o que a igreja precisa entender? Que Jesus de Nazaré era um homem
um homem com a sua natureza humana e tudo, só não pecou. A diferença de Jesus e nós, ou digamos eles lá, lá naquela época lá, não pecou. Mas era um corpo humano que, assim como os profetas, que Jesus de Nazaré era também um profeta, Jesus era filho e era um profeta. Então, como Deus falava pela boca dos profetas, não é que os profetas, toda vez que abria a boca, era Deus falando. Era isso que acontecia? Toda vez que os profetas abriam a boca, era Deus falando? Ou tinha os momentos exatos que Deus usava a boca do profeta para falar? Tinha os momentos exatos em que Deus usava a boca do profeta para falar. O que está acontecendo aqui? Deus falando pela boca de Jesus de Nazaré. Não era Jesus de Nazaré que estava falando. Era Deus usando a boca de Jesus de Nazaré, que era um profeta. No versículo 10, vamos reler. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo. Não vos digo, então não era Jesus de Nazaré quem estava falando. Era o próprio Deus. Tinha seus momentos na vida que Jesus de Nazaré era um simples humano, mas tinha momentos na vida que Jesus de Nazaré era um profeta. Deus falava sobre ele. Então, se nós não conseguirmos discernir os momentos que Deus falava pela boca de Jesus de Nazaré e discernir os momentos que o próprio Jesus de Nazaré na sua vida cotidiana falava, nós estamos perdidos. Vamos achar como a religião acha que Jesus de Nazaré era Deus. Porque só a palavra está bem clara aqui, ó. O que ele fala, o que ele estava falando, não era dele mesmo. Não era ele que estava falando. Está claro ou não está isso aqui, meus amados? Me ajude aí. Está claro que o que ele falava em momentos da vida de Jesus de Nazaré, o que ele falava, não era ele que estava falando. Era Deus que estava nele falando. Amém? Não falo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim. Essa era a diferença. Eu gosto de explicar as coisas bem, parece aquele da Praça é Nossa, bem explicadinha. A diferença dos profetas antigos para Jesus de Nazaré, o profeta Jesus de Nazaré, é que o profeta Jesus de Nazaré, Deus estava permanente nele. E os profetas mais antigos, Deus se manifestava nele. Essa é a diferença que nós temos que entender. Permanece em mim, faz as suas obras, ou seja, está bem claro aqui que as obras, os milagres que Jesus de Nazaré fez ou fazia, não era ele que fazia. Quem era? Deus que estava nele. Meus amados, isso é muito importante quando você conhece, entende essas coisas. Quando você separa as coisas, sabe discernir o que era e o que não era. Então você consegue ver Deus em Jesus de Nazaré. Mas quando você não sabe discernir, você só vê Jesus de Nazaré como Deus. Tá bem? Aí é o que diz o 9 aqui, né? O Jesus da Bíblia diz, eu não faço milagre. Você leu aqui comigo, na Bíblia está escrito, eu não faço milagre, é o meu Pai quem faz. Esse é o Jesus da Bíblia.
Mas o Jesus da religião, diz, foi eu quem curou, Foi eu quem curou e eu quem curo. Foi eu quem curou no passado e eu quem curo no presente. Está correto com o Jesus da Bíblia? Não está. O Jesus da Bíblia disse, não, era meu pai que fazia isso, não era eu, era meu pai. Se vocês não souberem entender, problema de vocês. Mas está bem claro, ele declarando aqui, eu não fiz milagre, não faço milagre, quem faz é o Pai que está em mim. Amém? E para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 16. 8,16. O próprio Espírito testifica. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Então, o Espírito de Deus, ele não está nesta carne. Ele está no meu espírito. Ele está no meu homem interior. O meu homem exterior é essa carne. E Deus está onde? No meu homem interior, no meu espírito. Ele está confessando aqui, ó. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, não é com o nosso corpo, que somos filhos de Deus. Quem é filho? Você entendeu, meus amados? Quem é filho de Deus é essa carne ou é o nosso espírito? Aqui está bem claro que é o nosso espírito que é filho de Deus, não é essa carne. Essa carne é filha de João Teles da Silva e de Josefa Maria da Silva. Essa carne aqui, ó. Agora, o meu espírito é filho de quem? De Deus. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, está nele. Amém? Foi para você, foi boa essa explicação? Edificou a sua vida? O Jesus da Bíblia diz, é o Espírito que somos, o Jesus da Bíblia é no Espírito que somos filhos, é no Espírito que somos filhos de Deus. O Jesus da religião diz que é a nossa carne que é filha de Deus. É ou não é isso que acontece dentro das religiões? É exatamente isso. Por isso que é bom você aprender, ler a Bíblia, considerar direitinho, ler o versículo, o contexto, e ler tudo com muita atenção, para que você não venha comer gato por lebre. Amém? É o que os crentes comem por aí, gato por lebre. Só um minutinho. E um desses gatos por lebre, essa semana passada, eu estava vendo Silas Malafaia, ele contestando o que um outro pastor, na verdade ele não é um pastor, porque ele prega graça. Se prega graça não é pastor, é um leitor da Bíblia, dizendo que ele querendo justificar, né, para o povo dele, o seguidor dele, que Paulo adorava o templo, né? Ele querendo dizer que, como esse pastor dizia, que não tem mais templo. Jesus derrubou o templo. E ele dizia, não, se fosse isso, Paulo, depois de 50 anos, voltou no templo, foi lá no templo, que 50 anos? Paulo, ele se converteu lá, segundo a Bíblia diz, ele se converteu lá pelo ano 33. No ano 68, ele foi morto.
Então, como Paulo pôde voltar depois de 50 anos? Então, meus amados, é esses gatos por lebre que os crentes comem. Então, qualquer coisa que um pastor desses aí se explicar, for dar explicação para esses crentes, por mais absurda for a explicação, os crentes acreditam. Mas quando você conhece a palavra, conhece a Bíblia, conhece o Evangelho, você sabe que Paulo não voltou no templo depois de 50 anos. O que está escrito lá? Que ele voltou depois de 14 anos. 14 anos que Paulo viajava pregando o Evangelho, passou 14 anos e Paulo sentiu como judeu, preste atenção, Paulo como judeu que ele era, e como o templo ainda estava de pé, Paulo sentiu o desejo de voltar lá no templo. Aí essa seria a explicação correta. Mas o que é que o Silas Malafaia falou? Depois de 50 anos. Isso com certeza o seguidor acreditou. O seguidor deles acreditou. Nessas desculpas, nessas explicações esfarrapadas. Amém? Paz e graça a todos vocês. Que você seja abençoado por a graça de Cristo. Não somente hoje, mas todos os dias da sua vida aqui nessa terra. Você precisa da bênção de Deus aqui nessa terra. Porque quando você partir daqui, você vai para o próprio abençoador. Então, você só precisa da bênção aqui. Para você viver aqui, é nesse reino que você precisa da bênção de Deus. Amém? Paz eterna e até domingo, por esse mesmo horário. Amém?